Olá, você que me assiste. Vamos para mais uma aula de geografia. Vamos começar a aula 6 sobre industrialização brasileira, industrialização no Brasil. É um tema que nós já vimos, né, pincelado, na verdade, desde a Revolução Industrial. Já falamos alguma coisa sobre regionalização do país, a importância da integração nacional. E essa aula vai precisar muito dessa base sobre o que nós já pegamos e vai dar um direcionamento muito importante, porque aqui a indústria, diferente do que pode parecer, que seja mais no sentido produtivo, né, do objetivo industrial, na realidade é muito mais do que isso, né? Essa aula daqui tem muito mais a ver com, claro, a importância da indústria na transformação do espaço brasileiro, na tudo que a indústria produz, mas também como um projeto político de construção de uma nação. Então, esse talvez seja o nosso maior foco aqui, sobre falar sobre as políticas de industrialização de um país que, como nós já falamos, né, diversas vezes, é ex-colônia, uma colônia que foi muito explorada, foi também o último país, né, das Américas a abolir a escravidão. Então, todos esses processos, né, são marcas que vão influenciar, sim, até hoje, né, a nossa política industrial, que vão, de alguma forma, afetar a estrutura econômica do país, né? Então, esse vai ser o nosso foco, a importância da indústria enquanto integração nacional e também geopolítica, de interesses não só interesses políticos e econômicos relacionado ao pátio industrial do país, né? Nossa aula vai ser basicamente uma linha, né, do tempo, uma construção histórica. Então, podemos até aqui confundir, de certa forma, com aulas de história sobre o Brasil, mas esse não é o objetivo. Na verdade, uma leitura é uma aula que, enquanto história, vai ser, né, não vai atender esse objetivo da história, mas tem que fazer essa linha, né, essa linha do tempo com os interesses próprios da geografia da construção espacial do espaço brasileiro. Tá? Pensando tanto no que acontece no interior do país, mas também no que há fora. Então, o tempo todo nós vamos ter que fazer essa conexão entre momentos históricos, processos políticos que acontecem de uma forma geral. Tá? Então a ideia é essa, é fazer essa perspectiva histórica. Então vamos lá. Então, bem-vindos aí à aula 6 sobre industrialização do Brasil. E agora, colocando em itens, né, aquilo que eu quero falar para vocês é o seguinte: atenção para a história da industrialização, fatores que impulsionaram ou retrocederam o processo de industrialização, e nesse momento aqui que eu quero dizer também é que, como nós vamos ver, há projetos de industrialização, né? Há um viés. E esse viés pode ser modificado para o outro lado, abandonando um primeiro projeto e pegando o outro. Isso vai acontecer em alguns momentos na história, então é importante também perceber essas mudanças. As questões políticas, que são fundamentais para entender como é que foi feito, né, o processo de industrialização. Lembrando que o Brasil, muito diferente dos países centrais do capitalismo, é um país que a indústria dependeu muito do Estado, do dinheiro público para ela acontecer. Não que nos outros países não tenha acontecido isso, mas a industrialização tardia, né, como quase toda parte do mundo que não seja o centro capitalismo, que se industrializou, precisou desse poderio público, desse dinheiro do Estado para a promoção dessa industrialização. Contextualização nacional e internacional, como já falamos. Fatores locacionais também são importantes para falar. Lembrando que esses fatores locacionais não vai ser tanto o foco, tá, dessa aula. Falaremos sim, mas esses fatores locacionais nós vamos
focar mais nele quando falar sobre as regiões do Brasil, né? Nós vamos dedicar aulas sobre as regiões do Brasil e aí nós vamos poder falar um pouco mais sobre os aspectos industriais de cada local. Acho que vai ser mais interessante fazer nesse momento e não agora, tá? Aqui a gente pode pincelar, podemos dar uma explanada sobre isso, mas o foco vai ser nessas aulas sobre as regiões. Enfim, dinâmicas da história recente e contemporânea. É muito importante também falar, porque a prova exige muito esse conhecimento atual. Tá? Vamos lá, falando sobre linha do tempo, já temos aqui uma, vou me retirar aqui por um momento para a gente poder ler plenamente essa linha do tempo assim, bem resumida e que por si só ela não se explica, na verdade ela pode trazer distorções, mas a ideia é a gente ter um panorama, né, igual eu gosto de fazer todo primeiro bloco de aula, um panorama da industrialização do Brasil. Podemos iniciar lá no século XIX com o Visconde de Mauá. Esse nome daí, né, a Era Mauá, é muito importante para a gente entender que, assim, há uma certa, um debate, né, sobre isso, sobre quando o Brasil iniciou sua industrialização. Então, a grosso modo, né, a rigor, falaremos a partir do Getúlio Vargas, do primeiro governo de Getúlio Vargas. Porém, não podemos desconsiderar a Era Mauá como um pontapé dessa industrialização, ou seja, o Brasil não iniciou o projeto de industrialização do zero. Tá? Esse é o ponto. Tá? Então, a Era Mauá é muito importante para dizer sobre isso. Em 1844 é o imposto sobre produtos importados. Em 1846 tem ali uma possível inauguração, por assim dizer, da indústria naval brasileira. Vamos falar mais sobre quem foi Mauá, né, a importância dele mais para frente, mas esse seria o pontapé da era do processo de industrialização do Brasil. Porém, o projeto de industrialização, processo de fato de substituição de exportações, plenamente, né, falando, é a partir de Getúlio Vargas, né, na era Vargas, primeiro governo, que cria indústrias de bem de base e bens de capital nacional, bens de capital nacional, né? E nós vamos ver que esse é um projeto que busca uma indústria soberana, uma indústria de capital nacional, inclusive estatal, correto? Algo que vai mudar depois de algum momento. Depois disso, né, falando nisso, tem o governo Dutra, que é uma mudança de política econômica que dá uma abertura de importações de bens de consumo, ou seja, abandonando aquela primeira, aquele primeiro projeto de industrialização do governo Vargas. Lembrando que o primeiro governo Vargas foi de 1930 a 45, e aí depois entra o Dutra, 46 a 51, e depois Getúlio Vargas é eleito, né, aí sim, através de processos democráticos, e fica de 51 a 54, com a retomada do projeto nacionalista de substituição de exportação. Depois disso, vem o governo JK com um plano de metas, o famoso 50 anos em 5. Esse plano de metas é algo que nós vamos ter que focar bastante, porque foi muito, 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 muito importante, né? Foi uma alavanca para o processo de industrialização do Brasil, modernização do espaço, enfim, é um momento de rupturas também aqui. Quer dizer, na verdade, o primeiro governo do Getúlio Vargas também foi uma ruptura histórica, política, mas o governo JK também teve esse lado, né? Depois nós temos aí João Goulart, um governo Jango que foi muito... claro, aqui eu estou ignorando, não estou fazendo uma linha do tempo de governos do Brasil, né? Nós temos aí Jânio Quadros no meio, mas colocando aí João Goulart, com as reformas de base. Foi um governo muito tensionado, né? Com muitas tensionamentos tanto de internos quanto externos, mas principalmente externos, pressões externas relacionadas à Guerra Fria
que vai levar aos Estados Unidos fazer uma intervenção direta, né, no país, o que vai ser, né, o que vai resultar, materializar na ditadura militar, no golpe militar. E aí, na ditadura militar, que durou 21 anos, nós podemos destacar aí as obras faraônicas, que foi uma espécie de projeção do país para o mundo, né? Mas também a manutenção de dívidas e inflação, que havia sido iniciada principalmente durante o governo JK, com muitos empréstimos com o Fundo Monetário Internacional, né? Isso é mantido, inclusive a própria ideia de milagre econômico, vivenciada entre a década de 60 e 70, muito é decorrente dessa virtualização, né, da economia com empréstimos, com entrada de capitais que não eram necessariamente produtos, né, não se materializavam em produção no país, o que levou a uma inflação e depois, mais tarde, a chamada década perdida, né, que foi a década de 80, com muita crise econômica e principalmente aqui eu estou destacando a ideia do arrocho salarial, em que o salário da indústria, né, dos salários dos trabalhadores industriais, tem uma queda muito grande, que vai levar a uma pauperização da população, enfim, é algo que vai marcar a década de 80 e vai também dar novos sentidos, novos direcionamentos para a industrialização do país a partir de então, né? Que a gente pode falar de um início de uma desindustrialização, inclusive. Depois disso, nós temos o Collor Itamar e FHC, eu coloquei ele como um bloco, mas destacando Collor e FHC, que foi o início de um processo de neoliberalização, né? Que seriam as ondas neoliberais que iniciam, não iniciam, mas passam a fazer parte da própria política, da política econômica no Brasil, e que vai ter várias consequências para a indústria. Aí nós vamos falar sobre a guerra fiscal, sobre a descentralização da indústria, sobre também a falência dos municípios de forma geral. Enfim, nós vamos falar bastante sobre isso. E principalmente também, né, já citando aqui, na verdade, o tripé macroeconômico como uma forma de gestão econômica num cenário neoliberal, né? O papel do Estado é transformado, reduzido, né, de certo modo, mas principalmente direcionado, né, direcionado. O papel do Estado passa a ser outro nesse processo econômico. Podemos citar também o período de 2003 a 2016, governos Lula e Dilma, que foram também processos de, podemos dizer, em certa perspectiva, uma inversão dos projetos de Collor e do FHC, porém, ao mesmo tempo, não abandonando a, a, como posso dizer, as, as forças as ondas de neoliberalização, né? Tu pode dizer que foi uma conciliação de um projeto desenvolvimentista, mas também neoliberal, o que muitos autores vão chamar de neodesenvolvimentismo, né? E aí, qual que são as caras desse período, dessa unidade de período, né, de Lula e Dilma? Um incentivo, né, uma certa intervenção mesmo do Estado na economia, a partir de incentivos, como o PAC, que foi o Programa de Aceleração do Crescimento, que nós estamos vendo atualmente o retorno dele, do governo Lula 3, e também os chamados Anos Dourados, né, quando o Brasil foi inserido nos BRICS, sendo apontado como um dos 5 melhores países para o investimento internacional, ao lado da China, da Índia, Rússia e África do Sul. Isso coloca o Brasil não só num posicionamento econômico, mas também geopolítico, né?
e que nós vemos também mais uma vez no governo Lula 3 voltar à tona esses BRICS, e aí mais forte no sentido de se tornar para além de um fórum econômico, mas também se materializar em banco, né, na formato de banco de empréstimo, enfim, algo que reposiciona o Brasil também nesse cenário geopolítico da ordem mundial. Partindo disso, a gente também tem o governo Temer e Bolsonaro. E aí nós temos, assim, né, com a chegada do Temer, uma PEC implantando uma política de austeridade no país, a PEC 241, que de teto de gastos, né, que ela é muito semelhante a uma política de austeridade, né? Ou seja, um corte, assim, falando obviamente hipoteticamente, né, mas um corte de gastos relacionados aos setores sociais para atender uma meta fiscal, né? Isso muito como um recado ali para os bancos, né, para os investidores, de que o país seguiria ali uma política que agradaria as políticas de austeridade, como o FMI sempre exigiu, em certa medida, para os seus devedores. Enfim, tem essa pegada. Há também uma retomada de privatizações. Na verdade, até vamos dizer, né, no governo Lula Dilma há também uma série de concessões, não pode deixar de se falar, né, e aí mais uma vez a conciliação entre neoliberalismo e desenvolvimentismo do governo Lula Dilma, mas no governo Temer e Bolsonaro uma retomada de privatizações de empresas estatais, né, uma destaque disso é a Eletrobras, que toda a polêmica que gerou em relação ao preço de mercado e o vendido. Mas é um reflexo dessa política de desestatização, como o Paulo Guedes, né, colocou o nome aí da secretaria para isso, né? E também há um certo intensificação do processo de desindustrialização do país, né? Muito ligado também ao período de pandemia, pós-pandemia, mas o Brasil assistiu uma desindustrialização bem intensa, com a saída de empresas grandes, montadoras de carro, saindo do país por conta ali da gestão mesmo pública, né, econômica, sobre é, aquelas garantias, né, que os investidores têm que ter no país sobre, é, enfim, né, as garantias de retorno do investimento, né. Agora, com o governo Lula 3 ainda é, ainda é cedo, né, para fazer uma análise assim na perspectiva de fato da, da industrialização, mas o que nós já estamos vendo, né, um lançamento do PAC, o PAC 3, com a destinação de, né, muita verba pública para aceleração do crescimento, nós estamos vendo aí muito investimento em infraestrutura. Podemos ver aí não só estradas, portos, produção de energia elétrica, e agora com também o direcionamento de energia elétrica verde também, né? Seguindo aí tendências no mundo. Vemos também aí a Petrobras anunciando investimentos, retomada do processo de refinamento, né, de petróleo, retomada não, né, mas retomada dos investimentos em aumentar as refinarias, né, como a conclusão completa da refinaria Abreu e Lima, lá em Pernambuco. Enfim, vemos esses movimentos, né? E é também um reposicionamento internacional, né? Então, vê uma rodada aí de negociações do mundo, com posicionamento ali com a Mercosul, que coloca o Brasil, assim, é muito cedo para dizer, né? Mas são acordos que podem levar a uma industrialização específica, mas também à perpetuação da desindustrialização. Quer dizer, são acordos que agradam muito o setor agropecuário e poucos acordos, assim, pelo menos de grandes volumes, né, de grande impacto,
político, geopolítico, em relação à indústria. Então a gente está assistindo isso, né? Principalmente aí com os acordos entre Mercosul e União Europeia, né? Então, no momento da gravação dessa aula, ainda não tenho não tive ali uma conclusão sobre esse acordo, mas são movimentos, né? Caminhos que nós enxergamos e podemos ali dar sentidos para isso, né? Então, isso daqui como eu digo, né? É um panorama histórico da industrialização no país. Peço desculpas se ofendo aqui algum historiador ou alguém que, né, estava almejando uma aula mais sobre história, porque não é a intenção, né? Aqui vários saltos, né, de períodos, aqui não é uma linha linear, né, histórica, mas é um apontamento de projetos de industrialização, de fases de nacionalização, né? Então, voltando ali, né, na história aqui do que nós estamos falando. Inicia com algo muito diferente daquilo que eu tinha falado. Quer dizer, por ser uma industrialização tardia no país, isso decorreu de investimentos públicos do Estado. Mas o primeiro ponto que eu coloco aqui já é Visconde de Mauá, que é um investimento a nível privado, né? Então, um dinheiro aí a gente pode falar da burguesia, né? Ainda não industrial, mas investindo em infraestrutura para possibilitar uma produção industrial. Então, o Visconde de Mauá vai fazer ali ferrovias, casas de fundição, enfim, a partir de dinheiro privado com incentivos públicos. Ou seja, bem diferente do que eu tinha falado, da linha que eu havia falado. Porém, esse pontapé industrial na industrialização do país não continuou, né? Não foi por esses caminhos. Tanto que nós só podemos falar mesmo de um projeto a partir do governo Vargas com a nacionalização, com um projeto soberano de indústrias nacionais, estatais, como nós vamos ver mais para frente. Dutra, inversão, coloca o capital externo e abandona o projeto de nacionalização, de construção de uma indústria própria. No governo Getúlio Vargas II, tem uma retomada disso, criando empresas públicas, uma delas, inclusive, é a própria Petrobras, né, com a monopolização, com a soberania do petróleo brasileiro. JK, então, mais uma vez, inverte. Tem um projeto desenvolvimentista a partir de que seja nacional, mas com tecnologia estrangeira, com a atração de multinacionais para o país. João Goulart, uma inversão novamente, quando tem as reformas de base, em que uma delas é a reforma fiscal, que era para limitar o envio de remessas, né? Ou seja, as multinacionais que praticam aqui no país seriam limitadas em levar as remessas para o exterior, retendo esses lucros aqui. Um projeto que é interrompido violentamente pelo golpe militar, que, mais uma vez, desenvolvimentista, com dinheiro estatal, porém atendendo diretamente interesses externos, principalmente os Estados Unidos. A gente pode fazer mapeamentos sobre projetos que tinham um interesse muito direcionado a uma necessidade dos Estados Unidos. Se a gente pegar ali, por exemplo, todo o investimento que foi a partir de empréstimo do FMI para construir Carajás, né, o projeto Carajás, no Pará, que era a produção de ferro, também a produção de energia elétrica, a linha de ferro que levava até esse ferro até São Luís, e de São Luís a exportação, foi toda entendendo um interesse muito específico, né, com dinheiro emprestado, que além de tudo teríamos que pagar juros a respeito disso. Então, essa mais uma vez, né, uma inversão. O Collor e FHC entra com uma linha de neoliberalização, então a gente pode colocar tudo nesse núcleo. Depois, Lula-Dilma volta com um aspecto desenvolvimentista, porém conciliando com os interesses neoliberais, por assim dizer, para a gente, né, sem
elaborar muito, Temer e Bolsonaro abandonam esse projeto com as privatizações, com austeridade, enfim, e agora retorna com Lula e muito cedo para dizer qual que vai ser os caminhos. Mas a gente pode analisar, né, a gente pode entender esse processo de industrialização que é sim um projeto de Estado, de industrialização, mas que depende muito de projetos de governo. Né? Então, portanto, toda essa inversão. Claro que não é um dualismo, né, entre um e outro, mas não há um sentido de manter uma linha específica de industrialização, o que pode, aí já estou aqui especulando, né, pode ter de alguma forma atrapalhado a, o, o, o avanço do Brasil nessa área de industrialização. Né? Bom, esse aqui é o panorama. Na próxima aula já começamos falando sobre aprofundar sobre cada parte aqui desses momentos, né, que eu trouxe. E falando sobre um outro aspecto que nós vamos ter que falar, que é muito cobrado na prova. O aspecto de centralização, descentralização, dispersão, enfim, como que isso se deu espacialmente, né, no Brasil. Tá joia? Até o próximo bloco.